Hello, everybody. Today we are excited to have Marta Sofia and Juliana Valerio today. Marta is an ex-witch of 20 years. She was deeply involved in witchcraft and all sorts of things that we're going to hear about today, and God delivered her. So she's here to tell her story, and she speaks Portuguese. So we have a translator who is Miss Juliana, and she has graciously agreed to translate for us. So we're excited to have her too. So Marta, would you like to begin with the slides? Olá, boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no vosso coração. Hoje eu estou aqui para dar testemunho de como a misericórdia de Deus me alcançou e de como Deus foi persistente comigo em chegar a mim. Eu sou portuguesa, filha e neta de... Quer dizer, os meus avós já têm uma mistura de culturas, mas os meus pais são portugueses. Então, eu tenho 36 anos e quando eu ainda era bebê, os meus pais separaram-se. E na altura, eu não sei dizer se eu tinha 3 meses ou 3 anos. E nessa altura a lei portuguesa não dava a guarda de filhas meninas para os pais, ainda que eles tivessem melhores condições financeiras. Então a minha guarda foi atribuída pelo tribunal aos meus avós maternos. Os meus avós não sabiam ler nem escrever. O meu avô sim, a minha avó não sabia ler nem escrever. Mas ambos tinham a influência da Igreja Católica, portanto era uma casa conservadora. A minha avó não tinha imagens em casa, imagens de santos, não tinha, mas todas as histórias que ela ouvia o padre escutar, ela chegava a casa e ensinava-me, não é? Ela transmitia para mim, mas ela tinha também muito hábito de oração. Eu, como criança, eu era uma criança que cresci com o sentimento de ter sido abandonado e rejeitado pelos meus pais. E eu estava a estudar num colégio, e sempre que era um colégio semi-interno, eu só ia à casa dormir. Toda a minha atividade, desde as 7 da manhã até às 7 da noite, eu estava no colégio, já chegava a casa com os trabalhos de casa feitos, era só comer, fazer a minha higiene e dormir. Portanto, o tempo que eu tinha com os meus avós era só aos fins de semana. Os meus avós já eram muito velhinhos. A minha avó foi mãe aos 40 anos, foi avó aos 60 e de repente está... Mas ela... o meu avô foi chamado para a guerra, uma guerra que houve com a África. Eu agora não lembro a guerra, mas foi uma das últimas guerras que houve e nessa altura precisavam de mão de obra para as obras públicas, para as infraestruturas, e a minha avó trabalhou para o Estado português, mas nas obras. Então ela era uma mulher muito envelhecida e com uma personalidade. Ela não sorria, ela nunca gritou comigo, nunca me castigou, nem bateu, porque eu era uma menina bem comportada, mas ela tinha um aspecto de respeito, o olhar dela, o silêncio dela. Isto para dizer que eu era como criança, eu era uma criança que sentia, mesmo tendo o amor dos meus avós, como eles não recebiam ninguém em casa, não tinham vida social, a gente saía da cidade de Lisboa e íamos para a terra da minha avó, trabalhar no campo durante as nossas férias. Então, de alguma forma eu era uma criança melancólica, triste. Já como criança, eu não era uma criança sociável. Ainda sobre mim, como criança, eu não gostava de brincar. Eu ia para a escola e no intervalo, eu trancava-me na casa de banho o intervalo inteiro. Eu não queria interagir com outras crianças. Era uma criança muito voltada para a minha... Tudo o que eu queria era ter os meus pais juntos. E isso era impossível. Juntos e comigo. E isso era impossível. Então eu cresci nessa
melancolia, sempre de poucos amigos. Então, eu era uma menina assim, como aluna, eu devia ser mediana. Mas eu respeitava os meus avós, eu respeitava as hierarquias, eu respeitava os professores, era uma menina muito bem comportada. E também por eu ver os meus avós tão velhinhos, eu tinha medo de que eles morressem e eu ficasse sozinha. Então, às vezes, claro, davam para desarrumar tudo e ser criança, mas na maior parte das vezes, eu não fui uma criança rebelde, é isso que eu queria transmitir. Por eu ser essa aluna, a ideia que os meus avós tinham de mim é que eu era uma jovem, uma criança sossegada, quieta. Então eles, desde os meus 6 anos, todos os dias da minha vida, enquanto eles viveram, eles davam-me uma moeda. Com esse dinheiro, e esse dinheiro era para eu comprar o que eu quisesse. Não era nem para juntar, nem nada, era um dinheiro que era para mim. E desde criança eu já sabia, quando eu comecei a ler e a escrever, eu não sei precisar se eu tinha 8 ou 9 anos, mas eu comecei a comprar revistas de música. Eu gostava de dizer que eu, como criança, quando eu estava em casa, assim, a influência da mídia que eu tinha, aquilo que eu assistia, eu gostava de desenhos animados, de tudo o que envolvesse magia, espiritismo, já me fascinava. Além desses desenhos animados, eu gostava de ver filmes de tudo que fosse terror, magia, vampiros, bruxas, tudo o que tivesse já um subnatural. O meu estilo de música na altura que eu gostava era rock. E depois avançou para hardcore. E eu ouvia eu não sei como é que se chama, era um leitor de cassetes e tinha aos escutadores. Então os meus avós não se assustavam, porque para eles eu era só uma criança quieta no seu quarto, sem fazer mal. Eu não estava a fazer mal a ninguém. E não, aos fins de semana eu era obrigada a ir à catequese e à missa. Eu cheguei a ser batizada na Igreja Católica, fiz a primeira comunhão, entrega da palavra, porque era tradição familiar. So you were listening to other things in your ears and reading other things that were not spiritually healthy at all. And you were going to Mass every Sunday and taking your catechism classes. Did they seem opposite to you? Não, eu na igreja eu ia por obrigação. Eu ia para fazer companhia aos meus avós e ia à catequese por obrigação. E toda a minha rotina era uma rotina que eu tinha quando chegava a casa antes de dormir, ou num pouco tempo livre que eu tinha. Ou seja, eu tinha mais tempo com a minha rotina que a cumprir as obrigações familiares, vamos pôr assim. Então, para mim, eu tinha mais fascínio pela minha rotina. Eu comecei por falar há pouco das revistas de música que eu comprava. Essas revistas eram 2, eu só não vou dizer o nome para não sermos processados, mas eram revistas, o público-alvo é adolescentes, e essas revistas, ela falava da vida dos famosos, de quem é que estava no top 10 da música, quem eram os melhores, as tendências, e no meio dessa revista tinha uma parte de oráculos e rituais de feitiçaria. Essas revistas também ofereciam brindes, com alguma frequência eram amuletos ou símbolos, sei lá, do olho, aquele olho de Horus, ou assim símbolos pagãos, mas que eu achava lindíssimos, e eu passei a comprar essas revistas não pela música em si, porque eu já tinha o meu estilo de música era rock e esse estilo não aparecia muito na revista, pelos brindes, pelos oráculos e pelos feitiços, embora fosse só uma página, no máximo 2 ali no meio, mas era por essas 1, 2 páginas que eu comprava, que eu era assídua, era uma cliente assídua dessas revistas. Essas leituras, essa minha rotina levou-me a um dia querer comprar. Eu passei por uma livraria e eu vi o livro de
São Cipriano. Eu não sei se ele é conhecido nos Estados Unidos, mas ele era um satanista que depois converteu-se a Jesus Cristo. Aqui em Portugal existe uma Bíblia chamada Bíblia dos 70. A Bíblia dos 70 tinha a ver com o número de pessoas que tinha de escrever a Bíblia, e eram 70. Não tem a ver com os 4 livros apócrifos. Nesses livros, o livro de sabedoria, tem um livro de provérbios. O livro de sabedoria, na introdução, já aparece a história do São Cipriano, do feiticeiro São Cipriano. Por isso eu falei dessa Bíblia. Em Portugal havia como que um mito urbano, que quem lesse o livro de São Cipriano nunca mais voltava ao normal. As pessoas tinham mortes estranhas, ficavam loucos, e eu sempre tentei, porque eu não tinha muitos amigos, mas a gente sempre falava na escola, porque tínhamos séries em comum, filmes em comum, tudo isso era motivo de conversarmos na escola. E sempre que eu tentava perguntar, ok, então deixa eu conhecer o teu amigo, nunca tinha fim, sabes? Era o amigo do amigo do amigo do amigo, e eu entendi que aquilo era só um mito urbano, que não era para ser levado a sério. Eu decidi comprar o livro de São Cipriano, e aquela vez eu passei pela livraria e eu vi, era o único exemplar, e estava no topo, naquele expositor logo à entrada das livrarias, quando é os topos de vendas, e já só era o único exemplar, e era um exemplar, na altura eu achava um exemplar assim majestoso, porque era uma capa preta, todas as folhas do livro eram pretas, escrito a vermelho ou a branco, tinha imagens, ilustrações, mas tinha uma dupla capa, era uma edição assim especial e eu achava muito lindo. Na capa tinha um bode com corpo meio humano, é uma imagem que facilmente encontramos no Google sobre o demónio, e ele estava sentado num trono, também assim majestoso, e embaixo do trono estava um pentagrama. Eu, quando comprei o livro, tinha 12 anos, mas eu também já tinha uma rotina desde criança que já envolvia magia, música, tudo, filmes de terror, via todos, ou seja, já tinha é como se eu tivesse tido uma infância a crescer sobre essa influência. Então isso vai sempre dar frutos, não é? Quando eu comecei a ler o livro de São Cipriano, todo aquele encanto inicial passou. O livro era muito pesado. Ele falava de rituais, mas todos os rituais que falava lá era de sacrifício. Tinha que se matar pessoas ou animais. E isso, para uma jovem de 12 anos, ler isso era horrível, porque os feitiços que eu lia e praticava, que vinham nas revistas, eram muito tranquilos. De repente eu estou ali a ler um conteúdo muito agressivo, mas houve coisas que ficaram, houve lições que ficaram, que é um mundo espiritual, ele gosta de sacrifícios. E quanto mais sacrifícios de sangue se faz para o mundo espiritual, mais poder espiritual recebemos dessas entidades. Para se ter poder, onde está a força do feiticeiro? Está nos seus mentores, não é? Das entidades a quem ele se consagra e trabalham com ele. Então, quando eu comecei a ler o livro, eu era uma jovem de 12 anos, uma pré-adolescente de 12 anos, e naturalmente eu era virgem. E isso teve impacto, porque a partir do momento que a gente lê o livro, é como se já estivesse a fazer um pacto, já é um pré-pacto. Were they asking for this commitment outright, or was it just more implied? The deeper you go in this, the more reward you get. Quando tu começas a ler o livro, já é um pré-pacto, mas depois, para tu teres parcerias com essas entidades, para que elas estejam sempre ao teu lado, para que te protejam, para que te deem poder, tu tens de fazer sacrifícios reais. Não basta furar o dedo e está tudo ok. É sangue a sério. É cruel. O feiticeiro, ele não tem nada dele. Tudo o que ele tem na verdade, são as entidades espirituais que lhe dão. E essas entidades não te vão dar nada de graça. Eu, mais à frente, vou mostrar que eu tenho sacrifícios de sangue no meu corpo.
eu depois vou mostrar mais à frente. Os sacrifícios que mais agradam são da virgindade, sacrificar bebés, sacrificar ou então a castidade, mas eles gostam muito de sangue, sentir a dor, a devoção, a veneração do médium. E o carnaval, Halloween, Dia dos Mortos, todos eles têm um elo comum, que é a abertura de portais para que os espíritos venham, tenham poder sobre a Terra. E nesses dias há sacrifícios. Eu estou a dizer isto e tive uma tontura agora. Nesses dias há sacrifícios. Nos tempos antigos as virgens eram levadas aos templos para que se fizessem orgias e dedicadas a essas entidades em troca de poder espiritual. Os vários sacerdotes autocastravam-se e banhavam-se no seu próprio sangue, como era uma adoração a essas entidades. Let me say a quick prayer. I'm going to say a quick prayer. Father in heaven, Lord, I just ask for your protective hand over this. You know, these are messages that Satan doesn't want to get out. And so, Lord, we are consecrated to you. Lord, we put a blood of Jesus over our lives, Lord, and over this program. And I ask that your will be done and this go out with power and might, breaking the spell over the lives of others who are involved in these same things, Lord. And this we pray and we thank you for that protection in the name of Jesus, your Son. Amen.